E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tá difícil passar pela pandemia? Tá difícil passar pela quarentena? Tá difícil viver nesses tempos de crise? Tá difícil manter o emprego? Tá difícil manter o casamento? Tá difícil se relacionar com seus filhos? Você conhece alguém que não está conseguindo trazer comida para dentro de casa? Você conhece alguém que faliu, que demitiu, que perdeu o seu emprego? Você conhece alguém que ficou doente, morreu por causa dessa pandemia, por causa desse vírus? É sobre essas questões que eu quero conversar com você. Vamos refletir junto? Recentemente me falaram, uma pessoa comum, uma pessoa próxima, um menino jovem se suicidou. Ele resolveu acabar com a própria vida. Ele é um estudante de medicina, jovem, 20 e poucos anos, com um futuro promissor adiante de si mesmo. Eu não sei o que pode conduzir uma pessoa para esse fim, mas eu sei que não é um namoro que terminou, não é isso. Não é isso. Às vezes até esse pode ser o estopim, mas uma pessoa para tomar uma decisão dessa, ela tem um passivo, ela tem uma carga. E nós não conseguimos enxergar nos nossos irmãos, nos nossos parentes próximos, nos nossos amigos mais íntimos, né? Por isso que quando acontece uma coisa dessa, os pais ficam chocados, as pessoas que estão perto, às vezes um amigo terceiro fala assim, mas eu imaginava que ele fosse capaz, né? Às vezes uma pessoa que não está envolvida acaba tendo uma percepção. O que é isso, né? O que acontece? Por que essas coisas acontecem, né? Por que existem as dificuldades nas nossas vidas? Então, eu quero te convidar a refletir assim, nós estamos passando um processo difícil. E o suicídio seria um extremo, não é disso que eu quero falar. Eu falo porque é um episódio que ele é uma consequência de uma sucessão de eventos. Eu não posso me convencer de que uma pessoa totalmente consciente, plena da sua razão, escolha tomar essa decisão de se matar, né? Mas às vezes não é só essa, às vezes existem decisões que não te levam à morte, mas elas te levam à falência. Você está ali numa situação quase, aí você toma uma decisão, falência, a outra decisão, sucesso. Você toma uma decisão, mantém o emprego, é promovido, outra decisão, é demitido. Então, eu quero trazer para vocês duas questões. Primeiro, você decide por tua própria conta, né? Você é autônomo nas suas decisões? Ou a gente tem programações internas que nos comandam, né? Então, se você tem essas programações internas, e nós temos a PNL, a Programação Neurolinguística, diz isso, que nós temos metaprogramas instalados no nosso inconsciente que nos fazem agir na vida, né? Nosso cérebro ele quer economizar energia, então ele trabalha para que ele não seja obrigado a repensar, né? Quem já tirou carteira de motorista sabe a dificuldade que é para você pôr o carro em marcha, para você colocar o carro em movimento. Hoje, para quem tem carteira já há alguns anos, já faz isso xingando a outra pessoa, falando assim, não é isso que não é a pessoa fazer isso que faz ela ser boa, né? Ser mais eficiente que quem está aprendendo, mas não, é só uma questão de prática. O cérebro criou os caminhos, fez um programa interno e guardou lá que é programa direção. A hora que você entra no carro, você sai andando com o carro e você não pensa nisso, né? Lá na PNL também fala, você tirou do consciente. O consciente é quando você tem que pensar em tudo que você faz, tenho que virar o volante, eu tenho que pisar na embreagem, trocar o câmbio da marcha, tirar o pé da embreagem, pisar no acelerador, e ainda eu tenho que ver o que está acontecendo fora do carro. No nível consciente. E no nível inconsciente, você já faz isso tudo sem perceber e está conversando com alguém, mudando a estação do rádio, xingando o outro que fechou você. Quer dizer, o programa dirigir o carro já está programado, já está gravado dentro de você, isso te faz seguir. Então eu quero dizer assim, nós sim temos livre-arbítrio, né? Nós temos essa autonomia dada por Deus, mas nós também somos escravos das nossas escolhas anteriores, nós criamos passivos, esses metaprogramas internos nos forçam a decidir, né? Quando você vai
na lanchonete e pede uma Coca-Cola, você nem sempre escolheu. Você talvez quisesse outra coisa para beber. Mas você fez isso porque era mais fácil. Já foi programado massivamente, às vezes aí eu estou falando que é um programa que ele entra de fora para dentro em você. E você vai lá e pede a Coca porque é mais econômico para o teu cérebro. Me dá uma Coca. Para não pensar em que decidir. Então é por isso que nós temos esses passivos e nós temos que enfrentar esses pequenos esconderijos do nosso espírito se nós queremos seguir adiante. Nós temos que trabalhar isso e principalmente para tomar decisões boas, né? O que é uma decisão boa? Eu falei agora em Deus uma decisão boa é aquela decisão, se você entende que Deus existe, se você entende que Deus te criou, você é criatura, Deus tem um plano para a tua vida e o plano dele é muito melhor do que o seu plano. É lógico. Então Deus, ao te criar, ele colocou em você uma programação para que você... Existe em você um potencial que você tem que desenvolver na sua vida para você atender o plano que Deus quis para você na sua vida. Até porque se você acredita que existe Deus, Deus para você ele é onisciente, onipresente, totalmente e onipotente, né? Além de... Ele não erra, ele não falha, né? Então, ele não falhou com você. Muitas vezes é você, com as suas circunstâncias, né, com seus programas internos, que não consegue se desenvolver a ponto de chegar no plano que Deus traçou para a sua vida, né? E me falaram em um determinado momento que a melhor definição de sucesso é você conseguir fazer aquilo que Deus quis para você na sua vida. Esse é o sucesso maior. Não é ficar rico, não é subir a montanha do Tibete, não é. É você realmente desenvolver para a tua vida o que Deus quer para a tua vida. O plano dele é melhor do que o seu, né? Então, esses programas internos, eles geram em você pequenas delinquências. Isso a religiosidade chama de pecado, né? Ah, o que é pecado? Pega lá os 10 mandamentos, pecado, não matarás, não. A religiosidade entende que o pecado é o que te aproxima da morte. O pecado é a carne te mata, né? A carne te leva pro inferno, a carne que vai matar a tua história, vai matar o que você representa, né? E o espírito, né? Isso dentro de uma perspectiva espiritual, o espírito te leva para a luz. O espírito ele te engrandece. Então, quando você decide com base no espírito, você está no plano de Deus. Quando você decide com base na carne, isso é um grande indicativo. Como é que eu vou decidir? Decido com base na carne. Ah, mas o que você está querendo falar de carne, espírito? Estou usando a simbologia religiosa mesmo, né? A carne seria as coisas do mundo, as coisas mundanas, né? Ah, eu quero pegar aquela gostosa, então eu vou trabalhar para que Mas você já não tem a sua esposa em casa, né? Você ainda vai se esforçar, você vai gastar uma energia para pegar uma gostosa fora do seu casamento? Tudo bem, não é questão de julgamento, é questão de, ao fazer isso, você talvez esteja gastando uma energia para ir para uma direção que pode estar te afastando do que Deus planejou para a tua vida. É meio que uma conclusão, 2 e 2 são 4, só que com na equação a variável Deus presente, né? Eu tenho que considerar a existência dele. Então, ele te deu autonomia, né? Então, Deus te coloca o livre-arbítrio, né? Tá até em Gálatas, quem quiser procurar lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, né? Fala do livre-arbítrio, né? Tem lá uma passagem que fala disso. E essa questão de carne e espírito, eu quando fiz a programação neurolinguística, me ocorre a questão da PNL, né? Dos níveis neurológicos que foi falado lá na PNL, o inconsciente e o consciente. Quando você faz uma coisa inconscientemente, aquilo já está programado em você. É bom você ter bons programas, é bom você ter vários programas que são bons. Então, nessa nossa visão, eu colocar programas na minha vida que me levam para o plano de Deus e conseguir desmontar, desarticular os programas que me tiram do plano de Deus, que me levam para a morte, que me levam para a carne, é o melhor negócio que eu poderia fazer. Então, usar um processo de programação neurolinguística para eu estar me aproximando de Deus é uma forma positiva, até porque todas são ferramentas. Então, como que eu faço para tratar o meu inconsciente? Como que eu faço para não me suicidar? Como que eu faço para não tomar uma decisão que vai me levar à falência? Como que eu faço? Porque
Provavelmente você já tem um passivo. Quando você chega diante da solução, você vai usar as suas circunstâncias, o seu passivo, para te ajudar a decidir. E quando você vai decidir no teu passivo, com base num passivo gigante, mas isso nunca deu problema. Essa masturbação nunca me atrapalhou. Esse porre que eu tomo no final de semana não me atrapalha. Essa pornografia que enche o meu celular não me atrapalha. Pode ser. Pode ser que realmente no seu caso específico não te atrapalhe. Mas ao longo de 20, 30 anos, isso não vai te atrapalhar? Isso não vai gerar em você um passivo, né? Você precisa disso para viver? É isso que Deus quer para a tua vida? É isso que está no plano dele para você? Será? Né? Então, eu não estou julgando o teu comportamento. Eu quero que você faça esse julgamento a respeito das suas circunstâncias, dos seus recônditos, dos seus cantinhos secretos, que você carrega esses pequenos pecados, né? Vamos chamar assim. E aí me ocorreu justamente de pensar, né? Existe um princípio religioso que ele é da conversão, né? Você precisa, se você quer salvação, se converta, né? Gente, mas isso é programação neurolinguística também. Se você for procurar, a Bíblia é um documento muito mais antigo e muito filosófico. Se converta. Se converta por quê? Porque você está caminhando aqui. Você está caminhando para lá. Então o caminho de Deus na minha vida é para cá. Então, se eu for sempre nessa direção, né? Se eu for uma moto acelerando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, eu tenho controle, eu estou nessa direção, aqui vai me levar para o sucesso. Mas quanto mais você está acumulando essa velocidade, você está crescendo, a 60 por hora você pode desviar de uma pedrinha, mas a 200 você pode não conseguir. E aí o controle que você acreditava que tinha, você perde num piscar de olhos, num instante. E aí a sua vida desmorona. Mas eu tinha controle, como é que pode chegar no ponto que chegou? Pois é. Você não se suicidou porque a sua namorada brigou com você. Você não faliu a tua empresa porque você assinou um cheque. Porque você resolveu comprar um equipamento. Isso é um histórico que te leva numa direção, a direção do pecado, a direção da escolha que vai te levar para a carne, que vai te levar para o mundo, que vai te afastar do espírito, né? Aonde você tem essa perspectiva espiritual, né? E eu estou querendo colocar as duas visões, a visão da programação neurolinguística e a visão religiosa, porque para mim faz todo sentido. E Deus fala em conversão, se converta. Mas a PNL fala em inconsciente e consciente, né? Então eu tenho a parte inconsciente, eu tenho a parte consciente. Quando é consciente, dói, porque eu tenho que pensar. Nosso cérebro ele não é habilidoso para resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Na verdade, ele não consegue. O inconsciente, sim. O inconsciente é infinito, o inconsciente dá conta de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Só que você tem que pré-programar ele antes, com o consciente. Então, se você está usando lá para você se converter para cá, você talvez antes de se converter, você tem que se conter. Você precisa da contenção. E aqui eu até encontrei, né, alguma coisa sobre a contenção em Filipenses, capítulo 1, versículo 16. E a conversão em Marcos 1, 15, né? Então você tem que buscar conversão. A conversão é quando você já introjetou aquilo, você já dirige o carro sem pensar, você já faz aquilo naturalmente. Você quando se dá conta, nossa, faz 5 anos que eu não tenho pornografia no meu celular, nossa, eu não bebo como bebia há muito tempo, nem me dei conta. Convertido, né? Já está indo sem saber, quer dizer, já programou, já está programado, certo? Mas existe um processo de contenção, onde você fala, eu não quero mais essas circunstâncias aqui, eu tenho que trabalhar elas. Então eu tenho que desmontá-las e trazer elas para um lado de conversão. Sai da mente, que é totalmente difícil, é consciente, e trazer para um lado inconsciente, coração. Onde que o convertido ele faz sem pensar. Então, você pode conhecer muitos evangélicos, espíritas, católicos, que são contidos, mas falam assim, ai meu Deus, não vou fumar, ai meu Deus, não vou fumar, ai meu Deus, não vou fumar. Não posso fumar. Contido.
Tá contido, não tá convertido. Porque, nossa, faz 2 anos que eu não fumo cigarro. Nem me fez falta. Convertido. Vocês entenderam essa questão? Então, a PNL fala, existe uma pessoa que eu quero ser. Nos níveis neurológicos, existe uma pessoa ideal que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa que tenha esses resultados. E hoje eu sou essa pessoa que tenho esses resultados. Então, para eu entender que eu tenho que sair desse para aquele, primeiro eu tenho que me conter, eu tenho que identificar as diferenças entre essa pessoa que eu sou e a pessoa que eu quero ser, e eu começo a colocar isso, eu tenho que crenças, eu tenho que comportamento, eu tenho que valores, eu vou autoavaliando isso para poder convergir, não me converter, eu vou me convergindo para lá. No início é por contenção, porque eu estou contido, não vou mais tomar aquelas decisões, eu quero tomar essas decisões, que eu já sei que eu quero ir para lá. No começo a minha moto quer ir para lá, né? Natural, automático. Não, eu tenho que parar, estancar esse vazamento, fazer um dique, né? Conter, para que depois eu me converta. E esse é um processo, é para lá que eu vou, né? E aí não posso deixar de fazer as minhas questões, né? Eu pensei numa fórmula divina, que isso é bíblico, né? A Bíblia fala vigiai. Vigiai, vigiai e orai. Por que vigiai? Porque essas circunstâncias, cada programa que eu estou programando em mim, que eu fiz isso automaticamente por muitos anos da minha vida, todos eles vão refletir no meu futuro. Então, se eu estou pensando aqui neles, programas que vão me levar para um lugar, então eu tenho que vigiá-los. O que esse programa faz? Daqui 10 anos, essa programação vai me levar aonde, né? Eu quero começar a beber cervejas artesanais. Legal, um processo degustativo e tal. Mas você quer fazer o que com isso? Esse programa daqui 10 anos, ele vai te levar para onde? Vigiai. Você vai fazer esse pequeno comportamento? Eu vou odiar, eu vou me associar a um grupo aí que tá querendo lutar contra não sei quem. Isso vai te fazer bem? Hoje é legal, mas amanhã, depois da manhã, porque você vai fazer isso se tornar inconsciente. E quando inconsciente, ele vai você não tem mais controle sobre ele. Vira uma Coca-Cola que você vai pedir sem pensar. E você vai agir daquela forma sem pensar. Esses condicionamentos vão te levar para a bancarrota ou para o caminho da escuridão ou o caminho da luz, né? O que Deus quer da gente. Faça o meu plano, se converta. Às vezes você tem que passar por um processo inicial de contenção, mas você tem que ir para a conversão. Então, lá, fala em vigiar e orar, né? Até usa aqui Mateus 26, 41, Marcos e Lucas têm essas passagens muito semelhantes, né? E a segunda que Deus nos propõe é confessai. Primeiro vigiai, para que novos programas ruins não se instalem na minha vida. E o confessai, Deus usa confissão. Eu, por muito tempo, essa questão de confissão me assustou. Eu ficava incomodado com a confissão. E tenho que confessar a vocês que eu não gostava de ter que contar para o padre os meus pecados, os meus metaprogramas sigilosos, secretos, que só eu sabia, né? Então, o confessar é como se você tirasse da escuridão. Vamos colocar em cima da mesa? Tá aqui, ó. Em cima da mesa. Aí para isso você escolhe, porque só você com você mesmo já está dando treta. Você já está se enganando sozinho, então você tem que enganar mais uma pessoa. Essa pessoa pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser... Claro que você não vai abrir para um estranho, uma pessoa que não sabe que interesses ela tem sobre os seus metaprogramas. Mas uma pessoa da sua confiança, a sua esposa, aí a Bíblia fala, né? Confessa para a vítima. Confessa para a pessoa que sofreu pelo seu pecado, para a pessoa que sofre por você ser daquele jeito. Então confessar é tirar do escuro e colocar em cima da mesa. Porque sem você primeiro identificar todos esses programas que estão à sua volta, você não vai conseguir colocar eles em cima da mesa. Então identifica, coloca na mesa. Colocando na mesa, confessou. Confessar é uma atitude talvez a mais difícil de todas, é reconhecer. Então, se eu faço um curso de programação neurolinguística, eu quero ser melhor. Se eu me converto, se eu sigo uma religião, eu quero ser uma pessoa melhor.
Então, se você é hoje igual que você foi ontem, você está errado. Você está redondamente enganado. Você tem que ser melhor a cada dia que passa. Então, seja melhor, né? Melhore fazendo essas coisas, né? Buscando... como que você melhora? Tirando de você os problemas, né? Porque já é muito. Você não pode ser melhor. Eu tenho melhores, quero ter mais habilidades. Mas e tirar o problema, né? Diz o pessoal que compra e vende, que vende carro, por exemplo, que você ganha muito mais comprando bem do que vendendo. Você não consegue vender um carro num preço acima do mercado, mas você ganha teu lucro quando você compra um carro com valor abaixo do mercado. Então, não é só crescer, é se livrar da carga ruim, sabe? Você precisa olhar para dentro de você, e isso você faz através, agora, no contexto religioso, da confissão. Confessai, né? Confessai. Tiago 5,16 fala, confessa. Confessa porque você tira da escuridão. E aí você se enxerga. Porque quando você fala para alguém, você se envergonha. E se envergonhar é um sentimento bom. Quando você sente vergonha, você sente que você precisa se conter para se converter. Você se contém para depois você se converter. Então você é através desse processo de se sentir mal com quem você é, né? Você é pecador, você sabe que é, todos nós somos. Então, ao se sentir mal com isso, você converge, você vai na direção certa, você se contém para depois se converter. Você começa a fazer conscientemente até que se torne inconsciente. E ao confessar, você arrepende, né? Aqui está, vigiai, confessai, arrependei. Quando você arrepende, você analisa os seus programas internos e você fala, essa é a pessoa que eu sou, com esses programas internos. E essa aqui é a pessoa que eu quero ser, com esses programas internos. Eu não sou essa pessoa, eu sou essa. Essa pessoa, não estou contente com ela. Então eu tenho que analisar profundamente quem eu sou. Na confissão eu faço isso. E agora eu tenho que arrepender. Então Deus fala, se arrependa. Se arrependa. Porque você não quer mais ser essa pessoa. Você tem que falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Então a gente fala, perdão, Senhor, eu não queria ser assim. Me ajuda a não ser mais assim. Então comece a se conter. Não adote os comportamentos que te levam para ser esse cara aqui. Você quer ser esse cara aqui. Então você precisa, né, se arrepender. Aí você vai apagando essas questões do seu eu que não são compatíveis com esse eu novo que você quer ser. Né? O pessoal da PNL aí sabe que nos níveis neurológicos é exatamente isso que eles fazem para se tornar uma pessoa melhor. E isso é bíblico também. Isso tá na palavra de Deus. Se arrependei-vos. Em Atos 3,19, né? E o arrependimento também fala em conversão, exatamente. Eu estou me arrependendo, eu estou me convertendo. Então olha como essas coisas fazem parte de um conhecimento maior, né? Deus nos colocou tudo isso para a gente saber como seguir a vida dele. Como eu vou decidir se a minha empresa vai ter sucesso ou vai falir? Se eu olho para os caminhos, se eu olho, Deus, qual é o teu plano para a minha vida, né? Se eu tenho intimidade com Deus, lá na primeira vigiai e orai, eu começo a me relacionar com Deus, eu tenho intimidade com Deus. E com essa intimidade eu começo a fazer o que é certo. E aí eu vou levando a minha empresa, a minha família, as minhas decisões, né, para um lugar de Deus, mesmo que eu esteja passando agora pela prova. Então se agora eu estou vivendo um momento de prova, de deserto, se eu estou vivendo um momento de quarentena, eu posso me suicidar. Eu posso falir, eu posso demitir meus funcionários, eu posso ser demitido. Eu posso virar um assaltante, porque não é justo que eu não possa comer, que eu tenha que ir roubar para comer. Mas é isso que Deus quer para você? Se você está dentro de uma prova, né, vamos lembrar lá, Jesus estava no deserto 40 dias, o diabo chegou para ele e falou assim, tá aqui, ó, você quer que eu transforme essas pedras em pão? Você está com fome há 40 dias, toma aqui um pão. E Jesus não aceitou, ele não quis, né? Ele não aceitou, porque ele falou assim, não é o que Deus quer para mim. Nesse momento ele quer que eu viva essa fome. É difícil essa análise, mas ele quer que eu passe pela quarentena? Ele quer. Porque no momento da prova é que ele vai entender como que é o seu coração.
Ele vai entender ele, Deus, e você enquanto cristão, né? Que é miniatura de Cristo, né? Cristão é miniatura de... Enquanto eu, mini Deus, eu também tenho essa capacidade de me olhar e falar assim, nossa, o meu coração está melhor. O meu coração é um coração melhor por causa disso, né? Então eu acho que essa que é a visão que eu quero que vocês, se vocês conseguirem entender essa viagem que eu estou fazendo, eu fico muito feliz. E quando você tem o vigiai, o confessai e o arrependei, você também tem o descansai, né? Então, entre vigiai e orai, confessai, arrependei, você tem o descansai, que está em Mateus 26:45, Marcos 6:31. Isso é fé. Por quê? Porque se eu estou passando essa dificuldade agora, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer de mim. Eu me mantenho, eu firmo meu pé, eu boto meu joelho em oração, eu me relaciono com Deus. Deus fala assim, estou feliz pelas suas escolhas. E eu falo de Deus, eu estou falando do seu inconsciente, do seu mini Deus, né? Que habita no seu inconsciente. Fala assim, é isso mesmo, eu estou fazendo certo, eu estou privilegiando a minha família, eu estou privilegiando as decisões certas, eu tenho que salvar a minha alma. Né? Se Deus existe, existe uma vida eterna e eu tenho que pensar, eu não vou jogar fora por causa só de 70 anos uma eternidade. Né? Então eu tenho que refletir nessas questões. E o descansar ele é um atributo de fé. Né? Se você quiser fazer uma relação com a PNL, agora só para fechar o entendimento com a programação neurolinguística, eu coloquei no vigiai, né? É você impedir que esses filtros internos, estados internos, os metaprogramas, o seu mapa mental não seja inundado com programas ruins, né? O vigiai. No confessai, eu lembro da ancoragem, né? O metamodelo, eu estudo o meu metamodelo para que eu entenda o que eu preciso mudar no confessai. Confessai eu falo, eu tiro da escuridão e ponho na luz. Envolvendo uma pessoa ou num processo interno de autoconhecimento, né? Ancoragem, metamodelo, crenças, né? E arrependei os níveis neurológicos, a internalização, até o SAR, né? Que é o Sistema de Ativação Reticular da PNL, quem quiser, um dia a gente conversa sobre isso. Mas são mecanismos que são de mudança, são ferramentas de mudança, né? A internalização é muito para mudança, né? E no final descansar, né? Quando você tem a sua missão de vida, você sabe que você está no melhor lugar possível para você estar. Você sabe que aquilo é o seu. Então você sabe quando você pega a direção da sua vida, entrega na mão de Deus e fala assim, Deus, eu só tenho que trabalhar. Eu só tenho que acordar de manhã e fazer aquilo que você espera de mim. E eu entregar a minha tarefa no fim do dia para ti, para você, Deus. E aí eu descanso, eu não tenho medo de... se eu morrer... Posso morrer amanhã, posso tropeçar e cair e morrer. Eu posso morrer. O que eu não posso eu posso morrer a carne, eu não posso morrer o espírito. Então eu tenho que pensar assim, não tem problema coronavírus, não tem problema a minha empresa está passando por dificuldade, não tem problema não ter tudo aquilo que eu queria comer, né? Não tem problema. O problema é que eu não perca a minha essência nessa jornada. Eu não posso perder. Nós estamos numa prova. Imagine que isso é um vestibular, né? Imagina que isso é um vestibular. Você tem que terminar essa prova no final, né? Aquele que fica nervoso, que rói o lápis, que vai no banheiro 80 vezes durante a prova, ele não tá enfrentando a prova, ele está fugindo dela. E ele provavelmente não vai passar. Então estamos nesse vestibular que é a vida. E eu quero que você entenda, você tem sim autonomia, mas desde que você pense que a sua autonomia não é uma decisão de agora, a sua autonomia ela vem calcada em uma série de decisões, que elas vão te levar para o plano que não é seu, para você poder descansar. Isso é fé. Obrigado, gente. Valeu.